Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem com vocês? Como eu prometi no pós-jogo contra o Nottingham Forest, eu vou fazer um vídeo bem tático, bem chato. Se você não quiser ver, eu vou entender. Mas eu queria explicar mais ou menos o que o Arteta fez na temporada passada e o que ele está tentando fazer com o Partey na lateral direita, digamos assim. E por que que tem certos jogadores que estão completamente ostracizados do elenco, como o Tierney e o PP, e por que eles de fato não servem para o projeto que o Arsenal está caminhando. Certo? Vocês reclamaram que eu estava de camisa azul e parecia a camisa do Chelsea, eu vim com uma camisa azul que é do Arsenal hoje. Então, se vocês também não gostarem agora, não tem desculpa. Desculpa da luz estourada, está um sol do cacete, são 10 da manhã, e aqui bate sol da manhã, e é o horário que eu tenho para fazer isso nessa semana. Espero que, bom, enfim, talvez eu grave o pré-jogo em seguida isso e fique ruim igual. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Isso aqui é o layout básico do time quando está sem a bola. O time sempre defende no bloco baixo dessa forma, certo? Existem 4 fases no jogo do futebol, né? A defensiva, a ofensiva e as transições defensiva e ofensiva. E sempre que o Arsenal está na fase defensiva, ele joga dessa forma. Mas, como nós somos um time que pressiona muito, ou seja, faz uma transição defensiva agressiva, tem uma fase defensiva, digamos assim, em 2 etapas, né? A gente sempre vai tentar pressionar para depois recompor, para depois fazer a transição. Então a gente tem uma fase, digamos assim, comprida de defesa. O Arsenal ele vai se postar num bloco baixo em poucas ocasiões. O Arsenal, inclusive, é o time que mais enfrenta blocos baixos na liga, mais até do que o City, curiosamente. Talvez porque eles tenham muito mais medo do Haaland do que eles têm dos nossos centroavantes. Mas, enfim, é o que tem para hoje. Então, a gente joga muito pouco tempo nisso. Então, as pessoas reclamam. Se você for parar a pensar, então, as pessoas que reclamam que o Partey está jogando de lateral direito, ou que o Zinchenko deveria jogar de meia e não de lateral esquerdo, então eles deveriam dizer que o Arsenal joga num 4-4-2, que você sabe que não é assim que a gente joga. Então, como a gente joga na maior parte do nosso tempo com a bola, que é o que importa? Vamos falar de como a gente constrói o jogo e aí a gente tenta entender como é que a gente chega no campo do adversário. Quando a gente está com a bola, quer sair jogando de trás, você vai ver que o Saka e o Martinelli vão abrir bem na ponta. Isso aqui é temporada passada que eu tô falando. Temporada passada. O centroavante ficaria aqui, os meias iriam para os half spaces, né? E o volante volta para buscar jogo. Todo mundo abre e a gente começa a construir o jogo de trás num 3-2-5. Geralmente é assim que a gente sai jogando, com esse cara voltando para dar a opção. Geralmente é o Partey. E aí, conforme a gente progride no campo, em especial o Odegaard era um cara que era muito acionado para voltar, criar uma superioridade numérica e tentar acionar o Saka rápido, para o Saka fazer essa transição e a gente progredir ou ele atacar o espaço se houvesse espaço por trás. Então, é assim que funciona, né? Você cria triângulos aqui, ó, triângulos, triângulos, triângulos pelo campo inteiro e você consegue progredir dessa forma. Era assim que a gente progredia a bola e chegava no ataque e tinha um setup básico ofensivo não muito diferente dessa transição. No caso, o Zinchenko ele viria para volante, o Gabriel abre, o Saliba fica centralizado e o Ben White, ora é um zagueiro pela direita, ora é suporte ofensivo para eles. Nesse caso, o Gabriel vem, o Saliba vem, o Partey vem e o Zinchenko ocupa a área central. Certo? A gente fazia muito mais isso do lado do Saka do que do lado do Martinelli. Do lado do Martinelli a gente era mais punch, digamos assim. O nosso trabalho ali era acionar o Martinelli rapidamente para a gente tentar fazer alguma coisa. Então o lado direito constrói, o lado esquerdo define. Isso não mudou. Na verdade, o que a gente está fazendo agora é reforçar esse comportamento. Agora, pum,
falamos da nova temporada. Vamos lá. Vamos fazer de novo do começo, que eu acho que é mais fácil de explicar assim, da transição. Vamos botar aqui o time mais para trás e a gente vai movimentando as peças e vocês vão entendendo. Porque, inclusive, o Gabriel foi para o banco, né? Vamos lá. Esse cara aqui, o nosso jogou o Timber, jogou o Tomiasso, ele tem que ter a capacidade de ir ao campo adversário, fazer vantagens numéricas e passes ocasionalmente. Porque agora quem está invertendo é esse camarada aqui. Então, como é que faz? A galera progride a bola, piriri pororó. Esse cara aqui, que é o Rice, que é canhoto, vai pender um pouco para a esquerda. O Partey vai entrar aqui. E, na verdade, fica um pouco assim o nosso quadrado. Fica uma coisa mais assim, na verdade. E aí, esse cara vem para cá, Ben White, Saliba centralizado. E esse cara aqui é o cara híbrido, que tem a função de ser zagueiro, que o Gabriel faz muito bem, obrigado, mas tem que poder fazer essas vantagens numéricas no meio de campo ocasionalmente. Isso o Gabriel não é a praia dele, tá ligado? Eu entendo que não é a praia dele mesmo, então é por isso que ele está comendo banco. Porque para inverter pela direita, esse zagueiro aqui pela esquerda, ele tem que ter essa capacidade flexível. Inverter ele com o Saliba na posse seria, na minha opinião, mexer demais numa coisa que está dando certo. Eu vou explicar porque eu não gosto disso, mas primeiro eu vou explicar o que está acontecendo. A gente está num 3 quadrado. Vamos lá, deixa eu dar para desenhar. Dá. A gente está num 3 quadrado 3, certo? E você vai ver que o Arteta. Eu fiz besteira. Ai, meu Deus. Bom. Enfim. Você vai ver que o Arteta quer criar esse quadrado aqui, porque isso cria uma superioridade numérica pra gente. Então, beleza. Eu não sei como tirar esse quadrado daqui. Tô dando vexame. Devia ter mexido melhor na ferramenta antes de ficar explicando, não é mesmo? Mas agora já era. O que acontece? O Partey, ele acaba invertendo menos. E na verdade o que acontece é que a gente cria um overload muito grande na direita. E a esquerda fica muito vazia. Isso foi visto nos pass maps todos. Você vê que tem uma conexão muito grande no lado direito do campo e o lado esquerdo fica quase desconectado, porque nem Timber nem Tomiasso conseguem oferecer o que o Zinchenko oferece, essa qualidade no passe. E o Gabriel também não conseguiria. E o próprio. E o que acontece? Esse lado aqui não funciona também muito bem, porque o Partey não tem essa característica de ir para a linha de fundo ajudar o Saka, para o Saka cortar para dentro. Tanto que o golaço que o Saka fez com o Nottingham Forest foi o quê? Foi um rebote de escanteio, onde estava tudo meio bagunçado e aí ficou mais fácil ele criar esse espaço. Num jogo normal ele tem muito mais dificuldade de criar essa movimentação, ir para dentro. Então, basicamente esse o primeiro problema. O segundo problema é que o Ben White, na minha opinião, não é um zagueiro muito forte. Então ele acaba deixando por desejar aí. E em terceiro lugar, o isolamento do canto esquerdo. O canto esquerdo está muito, muito disfuncional. Inclusive, eu acho que é por isso que o Nketiah está jogando, tá? O Nketiah é um cara que ele flutua muito para a direita. Então o que acontece é que a gente vai ver muitas vezes a gente com a bola, a gente num esquema mais ou menos assim. Só que você percebe que isso é gente demais quando a bola está aqui, digamos. A bola está aqui nessa galera. É gente demais aqui nesse espaço. E não acho que está funcionando bem. E isso deixa a galera na esquerda muito isolada. Mesmo assim, no comecinho do jogo contra o Palace, a gente viu um lance que o Havertz colou aqui, essa galera arrumou uma bola para ele, e ele botou o Martinelli numa boa condição de finalizar. O Martinelli dominou errado, na minha opinião. Acho que ele queria ter dominado rolando a bola para frente para chutar, e ele acabou rolando a bola para dentro do corpo dele. Ele não tinha opção de chutar, ele teve que tentar cortar para dentro e deu tudo errado. Então, esse esquema aqui acaba que a gente fica tão penso para a direita que a gente fica um tanto quanto prejudicado mesmo. Vamos ver se eu apago tudo. Prefiro começar do zero. Vamos lá. Como é que a gente deve jogar no domingo agora contra o Fulham? E por que eu acho que o Zinchenko acaba ainda sendo
insubstituível, né? O que acontece? Vamos lá, 2, 3, 4. Isso é só para vocês entenderem que eu não estou usando o número da camisa dos caras porque não dá. Mas eu tento respeitar ao máximo, sempre que possível. Então, 8, 10 fica com a Havertz, 9. Gabriel Jesus voltou a treinar, mas não deve jogar 90 minutos, eu acho muito difícil. Então é por isso que eu acho que o Ed está jogando, não é tipo caridade, não é nada disso, eu acho que ele tem a função de fazer o time de fato pender mais para a direita. O Trossard é muito mais, digamos assim, esquerdeiro, ele vai mais para a esquerda. Então, acaba que, enfim, não fica. O time ficaria mais equilibrado. Talvez ele ficasse mais desconjuntado, né? Porque esse triângulo ia ficar junto aqui, ia ter esses dois caboclos aqui, o Rice aqui e o Partey aqui tentando fazer funcionar. E novamente, na lateral esquerda não tem um jogador que faça o apoio de qualidade. E aí pergunta: ué, mas tem o Tierney, Alcísio? Não, não tem o Tierney. Sabe por quê? O Tierney, ele na posse, ele tem duas características que fazem com que ele seja um jogador indesejável para o Arsenal. Na posse, ele sempre tenta atacar a linha de fundo. O que você fosse parar a pensar, seria bom para o Martinelli poder vir por dentro. E eu acho que Tierney até tira boas coisas do jogo do Martinelli. Mas a questão se a gente ataca num 2-3 e o Tierney faz esse movimento, olha como é que a gente ficaria desprotegido defensivamente em caso de contra-ataque adversário. Isso aqui é um sistema muito. Ele cria uma instabilidade, ele cria uma insegurança no nosso bloco defensivo, sem adicionar a qualidade no passe que a gente precisa. Se ele não conseguir chegar na linha de fundo, se ele não receber essa bola, se ele for interceptado, se qualquer coisa der errado no plano, a gente vai estar muito vulnerável para o contra-ataque. Então é o motivo número 1 do Tierney não servir legal. O segundo é que quando a gente está defendendo, ele não tenta sair jogando, ele dá chutão. Então, não rola. Agora, com o Zinchenko invertendo, a coisa vai mudar de figura. Porque aí a gente está falando de Gabriel e Saliba centrais aqui. E o Ben White vai poder dar um tipo de suporte que eu acho que funciona muito melhor para o Saka. Que é esse suporte de linha de fundo, muito pontual, na hora certa, no momento certo. O Ben White tem esse timing muito bom com o Martinelli. Com o Saka. Algo que o Zinchenko faz muito menos. Na verdade, quem fazia na temporada passada essa ultrapassagem era o Xhaka, não era o Zinchenko. E aí cabe ao Havertz entender melhor essa questão. Eu vou falar do Havertz depois que eu falar do PP, porque o PP está na chamada e o Havertz não. O PP não serve para o Arsenal por um motivo muito simples. Ele não faz nada sem a bola. Ele é um jogador irresponsável sem a bola. Ele não tem disciplina defensiva, ele não tem disciplina no formato, ele prende muito a bola, ele tem muita dificuldade de dar um passe de primeira, ele faz com que o jogo fique mais lento. E quando você tem um bloco baixo para jogar contra, e você precisa quebrar esse bloco baixo, você precisa movimentar rápido, você precisa fazer os adversários cansarem, quando a bola chega nele, ele vai começar a botar o pé na esquerda, tentar puxar para dentro, fazer alguma coisa, e acaba que o ritmo da bola baixa. Então, só para a gente terminar esse apanhadão tático, por que diabos a gente comprou o Havertz? Para que serve o Havertz? Por que o Havertz... muita gente acha que ele não serve para nada, aí você vai ver nas estatísticas, pô, o cara foi o que mais correu em campo. Tem uma outra estatística aqui, tem outras estatísticas interessantes aqui sobre ele, né? 88% isso foi contra o Nottingham Forest na primeira rodada. Eu não achei os dados dele da segunda rodada. Ele deu 2 passes chave, 0.2 expected assists. Assim, números. Tipo assim, ele tá se adaptando ao Arsenal e você vê que ele tá jogando de meia mesmo. Se você olhar aqui onde ele tá atuando no mapa de calor. Então, assim, ele tá se adaptando a uma posição que ele nunca jogou antes, porque no Leverkusen ele era tipo um meia centralizado, e no Chelsea ele era centroavante. E o básico, sem entrosamento bom, sem automatismo no time, sem um lado esquerdo que esteja funcionando, o Martinelli também
tem dificuldade de ser acionado nos jogos, ele tem sido acionado de forma muito pontual e porque é um jogador muito diferenciado, acaba fazendo a diferença em alguns momentos, como fez contra o Forest, mas contra o Palace, de fato, muito abaixo, porque foi acionado muito pouco, sempre acionado em situações ruins, né? Enfim, coisas que não fazem a característica dele funcionar. Sem entrosamento, sem nada, ele está produzindo níveis de Xhaka na temporada passada. E tem uma questão fundamental. Você vê em vários frames que o movimento dele fora da bola, dentro da área, ele faz corridas que o adversário não consegue pegar. O problema é que nossos jogadores ainda não estão acostumados com isso. Quando eles se acostumarem, você vai ver muito mais bola chegando no Havertz. Inclusive, esse movimento do centroavante vir para frente, atrair a atenção da zaga e o Havertz entrar por trás é uma coisa que vai acontecer muito, porque o Martinelli, quando a gente está jogando, aqui na direita, vai criar alguma coisa, o Martinelli vai para a cabeça da área. Então, com o Havertz fazendo esse movimento de atacar o segundo pau, a gente bota muita gente dentro da área e torna qualquer chance que o Saka e o Odegaard criam muito mais perigosas. Então, eu acredito que o Havertz, a função primária dele é essa. Tem uma função secundária, a saída de bola. Vamos desenhar aqui rapidinho uma saída de bola do Arsenal de novo. Tô desenhando a saída de bola do Arsenal com o Zinchenko. Mas não muda muito, não. Como diz o Henry, né? É um sistema previsível. Dois pontas abertos, dois número 10, tudo mais. Aí você pensa assim que a gente recebe a bola no tiro de meta, ou qualquer momento de transição ofensiva, não. O Havertz vem para cá. Por quê? Porque ele tem 1,96m de altura e ele ganha muitas bolas pelo alto. Ele tem mais de 50% de duelos aéreos ganhos pelo Arsenal. Ele tem sido a válvula de escape do nosso sistema. Se os caras se postam muito na nossa defesa, a gente precisa ir longo, agora a gente está indo longo para um cara de quase 2 metros de altura, que é bom pelo alto. Ele não parece, mas ele é bom pelo alto. Ele faz muito gol de cabeça. Ele é um cara muito competente pelo alto. Isso atrai a zaga adversária para dentro e dá mais espaço para Saka e Martinelli, caso eles sejam ativados. Então, assim, a função do Havertz, ela é muito integral. Ele não foi contratado a moda caralho. O Arteta não é maluco. E eu acho que é bom a gente ter isso em mente. Tipo, você pode não gostar do que eu falei, você pode não concordar com o que eu falei, mas existe um plano claro de utilização do jogador. E é isso, eu não estou defendendo ninguém, eu não estou atacando ninguém. Eu estou apenas tentando explicar o raciocínio do Arteta, que me parece claro. E por que, que eu não gosto do que a gente está fazendo agora com a inversão pela direita, com o Partey e tudo mais? Eu acho que o time fica muito penso para a direita. E eu acho que ele mata as melhores características de Saka e Martinelli. Isso pode ser superado com entrosamento. Eu não sei. Me parece que hoje a prioridade do Arteta é ter em campo Rice, Partey, Odegaard e Havertz a todo tempo. O resto se torna mais secundário. Então eu não sei como a gente vai jogar contra o Fulham. Eu imagino que a gente possa jogar com o mesmo time. Talvez o Trossard jogue de centroavante. Eu não sei. Mas o plano deve continuar nesse, mesmo com o Zinchenko em campo. Talvez a gente continue com o Partey na lateral direita, mesmo assim. E aí a gente jogaria provavelmente com Gabriel e Saliba e dane-se. E aí o Declan Rice talvez compondo como terceiro zagueiro, que é uma coisa que ele consegue fazer. E pode ser uma outra variedade que a gente pode ver contra o Fulham. Então, você vê que tem muita coisa que dá para fazer com esse time. Os jogadores são muito versáteis, mas eles não são versáteis do tipo jogam em muitas posições. É que eles conseguem executar a mesma função de formas diferentes. Porque posição no futebol meio que não existe mais. Esquece esse raciocínio. Então, o Partey está jogando lateral direito. Não, o Partey continua jogando de volante. Ele só compõe 10, 15% dos minutos do jogo como lateral direito quando a gente está sem a bola num bloco baixo. O Zinchenko não é lateral esquerdo. O Zinchenko já é meia. E aí, eu vou até voltar lá, porque eu queria explicar por que o Zinchenko não pode jogar de meia. Porque a graça do Zinchenko é justamente inverter. Se o Zinchenko tivesse aqui, digamos assim, o Zinchenko tivesse na posição 10 aqui, e a gente tivesse um meio campo tradicional, o que ele oferece de overload? O que ele oferece de especial? Qual é a movimentação que a gente tem aqui? A gente fica muito mais previsível com ele aqui.
quando ele inverte e se torna um número a mais, você viu ele dando entrevista para o Rio Ferdinand, ele fala, ó, se o ponta vem comigo, eu já não preciso fazer mais nada no jogo, porque o Martinelli só contra o lateral dele vai matar ele no jogo. Se ele receber 10 bolas ali, a gente vai ganhar o jogo. Se o ponta não vier com ele tem um a mais no meio campo para criar e progredir a bola e fazer a jogada. Então, é para isso que essas inversões de lateral servem. Então, não ache que o jogador numa posição mais avançada acabaria jogando melhor. Isso é uma visão um tanto conservadora do que é a movimentação de jogo, digamos assim, moderna, contemporânea, o que você preferir. Mas basicamente os times da elite do futebol, em sua grande maioria, jogam assim agora, né? Então cabe a gente se adaptar ao que os laterais e defensores fazem hoje, ou que eles são e ao que eles precisam ser. E adaptar os nossos olhares e adaptar os nossos gostos. Porque não tem jeito. A gente vai jogar assim enquanto o Arteta estiver no Arsenal e talvez no futuro. O Tottenham contratou um técnico para jogar assim. O City joga assim. O Liverpool está jogando assim. Eles estão invertendo o Alexander-Arnold para jogar de meia. Então, assim, todo mundo vai jogar assim. Porque, no momento, é o jeito mais eficiente de quebrar um bloco baixo de forma segura, mantendo o controle. Porque quando não se fazia esse jogo e subia esses laterais e colocava-se os seus pontas no half space, né, um lugar onde estão os meias nesse desenho que eu fiz ali atrás, e botava os meias atrás, os times ficavam mais vulneráveis ao contra-ataque. Porque é mais gente, digamos assim, longe da sua posição original, tendo que correr para trás. E aí o contra-ataque se torna muito mais perigoso. Então, Guardiola meio que inventou essa forma de fazer com que o adversário não consiga pressioná-lo defensivamente tanto. A qualidade dos seus defensores ajuda, mas o plano de jogo é fundamental. Eu só vou terminar aqui com um motivo que eu queria falar sobre o David Raya. Por que eu acho que ele vai se tornar titular em breve? O City está fazendo isso já. E eu acho que isso pode ser uma questão que possa atrapalhar o futuro do Gabriel no Arsenal no médio prazo. Mas o que o City está fazendo? Quando o City é pressionado na saída de jogo, isso aqui ainda é razoável como saída de jogo, esse desenho. O City está sendo pressionado na saída de jogo. O que eles fazem? Eles abrem esse cara e eles fazem a saída de jogo assim. Porque esse cara já sai de uma posição invertida. E é assim que eles estão saindo de jogo. O jogador do gol já vira um jogador de linha. Ele vai passar para o lado, ou para dentro, ou para frente, se os caras não estiverem pressionando muito. Mas ele vai progredir como um jogador de linha. O Ramsdale não consegue fazer essa função. E eu não sei se o Gabriel se sentiria tão confortável aqui. Então, se o Raya se tornar de fato um upgrade para o Arsenal por causa dessa questão, eu imagino que no próximo verão a gente deva acabar vendendo o Gabriel e pensando em um jogador que seja mais adequado a essa função. Eu acho o Gabriel um ótimo zagueiro, mas eu não consigo vê-lo desse jeito. Eu falei durante quase 25 minutos sobre tática, deve ser o vídeo que vai ser pior na história da Arsenal Brasil, mas eu acredito que eu pelo menos consegui explicar vários dos planos do que o Arsenal está tentando fazer e de que a maioria dos times de ponta estão tentando fazer isso. Não é uma doideira do Arteta. Vamos deixar isso claro? Não é uma doideira do Arteta. O Arteta está, à sua maneira, seguindo a tendência. E cada um tem a sua adaptação. O Guardiola faz de um jeito, ele vai fazer de outro jeito, o De Zerbi faz de outro jeito, e assim por diante. O futebol progride dessa forma. Alguém vai inventar um jeito de ganhar disso e eles vão ter que pensar em outra coisa. Nesse momento, essa forma de jogo é dominante. Quem faz isso bem ganha campeonatos, ganha jogos. Então, cabe a nós jogar nesse esquema da melhor maneira possível. É isso, eu vou tentar fazer um pré-jogo, mas eu já falei tanto do jogo aqui que talvez não seja tão necessário. Mas acho que eu vou fazer um resumo, porque 25 minutos ninguém merece, né? Valeu, galera. Até a próxima. Vou fazer um pré-jogo e publico amanhã.